Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Obrigado. Os que trouxeram a Bíblia hoje queiram abrir comigo no Evangelho de São Lucas. No livro de São Lucas, eu vou ler no capítulo 22. Do versículo 7 até ao 13, Lucas 22, versículo 7 a 13. Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa. E Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes ele: Quando entrardes na cidade e sair-vos-á ao encontro um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí preparai-a. E eles foram e acharam tudo como lhes dissera, e eles prepararam a Páscoa. O tema que vou abordar hoje brevemente é o seguinte: o sangue, a bacia e o aconchego. Os últimos dias de uma pessoa, especialmente se ela é alguém importante e sabe que são seus últimos atos, eles ganham grande significação. Toda e qualquer coisa que Jesus Cristo fez, Ele o fez sem perder um momento, sabendo que a significação de tudo o que era feito tinha uma importância extraordinária na vida de homens e mulheres. Mas aquilo que ele realizou nas horas anteriores à crucificação tinha um grande significado para ele. Estava literalmente cheio daquilo que é tão importante que desafia a imaginação. Naturalmente, tudo o que ele ensinou aos discípulos não foi só para eles, mas para os homens em todos os tempos. E isso foi horas antes de ele morrer. Eu desejo, se possível, que em sua mente você se coloque, digamos, no alto do Monte das Oliveiras. Jerusalém, naquele tempo, não era tão grande como é hoje. Se você contemplar a cidade, de repente você vai ver um sacerdote de pé em cima do muro e tocando uma trombeta para avisar que a Páscoa estava para se iniciar. E o som daquela trombeta podia ser ouvido à distância. E aquele som peculiar ecoava pelos montes da Judeia, indicando que a Páscoa logo ia começar, e a cidade estava cheia de gente. Milhares e milhares tinham vindo de toda parte de Israel para participar e para oferecer a Páscoa e para comer a Páscoa. Ela era um tipo do Messias vindouro. Nem notaram que nessa semana esse cordeiro estava com eles. Pense no que estou para dizer: mais de 200 mil cordeirinhos iriam ser oferecidos. A fumaça gordurosa iria subir para o céu. O ribeiro Cedron, que passa ao lado do muro oriental,
entre o Monte das Oliveiras e a porta oriental, iria ficar vermelho do sangue que iria correr o dia inteiro. Os cordeirinhos teriam o pescoço cortado, o sangue seria recolhido numa bacia. E o cordeiro seria comido conforme as instruções recebidas. Jesus, as multidões não sabiam que a grande Páscoa estava no meio deles. Deu instruções a seus discípulos. Disse a Pedro e João: quando vocês entrarem na cidade, vão encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça. Quando virem esse homem com o cântaro de água na cabeça, então vocês o sigam, até que ele chegue a uma casa, e quando ele chegar à casa, perguntem onde fica o cenáculo. O mestre precisa dele, e ele o mostrará, e lá vocês devem comer a Páscoa. Para nós hoje em dia isso não é importante, mas na mente de Pedro e João deveria ter levantado muitas perguntas. A maioria delas era que nenhum homem levava cântaro na cabeça, era trabalho de mulher. Um homem simplesmente não fazia isso. Seria um grande vexame, mas Jesus havia dito: ao virem um homem com o cântaro, sigam-no. Assim fizeram. Porque na tipologia bíblica, e esta não é a minha mensagem, mas vou mencioná-lo, esse homem era um tipo do Espírito Santo. Jesus devia vir e comer a Páscoa com seus discípulos, e o Espírito Santo sempre conduz você a Jesus Cristo. Por essa razão o diabo odeia o Espírito Santo, o mundo não entende o Espírito Santo, os demônios combatem o Espírito Santo, e a maior parte do mundo religioso odeia o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único que pode levar-nos a Jesus. A religião não pode, qualquer igreja não pode fazê-lo, a formalidade litúrgica não pode, os processos educacionais não podem, dinheiro, instrução, riqueza não podem, só o Espírito Santo pode levá-lo a Jesus Cristo. Igrejas precisam ser cheias do Espírito, pastores precisam ser cheios do Espírito Santo, cantores precisam ser cheios do Espírito, músicos precisam ser cheios do Espírito, professores precisam ser cheios do Espírito, obreiros precisam ser cheios do Espírito, motoristas precisam ser cheios do Espírito, o homem que varre o chão precisa ser cheio do Espírito Santo, carpinteiros que batem pregos precisam ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode levar você a Jesus. Vocês da televisão, ouçam-me. Vão às maiores igrejas do mundo. Olhem extasiados essa gloriosa beleza que custou milhões para ser construída. Contemplem espantados e maravilhados, mas isso não os levará a Jesus. Olhe para os paramentos do sacerdote, com sua mão erguida e toda a preparação que teve para onde quer que vá, mas ele não o levará a Jesus. Isso lhe parece cruel, isso lhe parece insensível, porque milhões estão seguindo homens. Você está me ouvindo? Milhões seguem homens. Milhões estão seguindo denominações, milhões estão seguindo religião, milhões estão seguindo Maomé, milhões estão seguindo Buda, e olhamos para eles, os muçulmanos e os budistas, e olhamos para os que seguem o confucionismo ou bahaísmo, e abrimos nossos olhos espantados e dizemos: como isso é tolo. Mas amigo, não importa se você vive nos Estados Unidos ou Brasil, se você é religioso e é membro da igreja, estou aqui para dizer que religião não leva a Jesus, mais do que o budismo ou o maometismo, só o Espírito Santo pode levá-lo a Jesus. 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 Só o Espír
sei que quando prego isso, ofendo a muitos de vocês. Eu sei disso. Sei que alguns se contorcem e ficam tensos e outros perturbados. Porque quando se fala sobre o Espírito Santo, isso os perturba bastante. Quando se fala no Espírito Santo, seus dogmas são atingidos. Quando se fala no Espírito Santo, isso transtorna sua liturgia. Se você não sabe o que é formalidade litúrgica, é um túmulo com uma lápide e a palavra religião gravada nela. O mundo não compreende o Espírito Santo. Jesus disse: quando virem um homem com um cântaro, ele os levará a uma casa, sigam-no. E nós vamos comer a Páscoa lá. O homem é um tipo do Espírito Santo. Ele o leva a Jesus. Agora estão no cenáculo. Capítulo 22 de Lucas, versículo 19. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Jesus está agora à mesa. Os discípulos estão à sua volta. Jesus tomou o pão e deu graças e o quebrou e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Quero falar sobre o sangue antes de tudo. Sem derramamento de sangue inocente, não há remissão de pecados. E eu quero dizer isso antes de tudo, ao começar a falar sobre o sangue. Toda seita no mundo, e não vou dizer os nomes, mas toda seita, e uma seita eu descrevo como qualquer grupo que não acredita na eficácia do sangue de Jesus vertido para salvar a alma, isso é uma seita. Você e eu podemos ter divergências. A Assembleia de Deus e os batistas diferem, a Igreja de Deus e os metodistas diferem um pouco. Os presbiterianos e os nazarenos diferem um pouco, mas todos nós, basicamente, cremos nas doutrinas essenciais. Muitos talvez não as preguem mais, mas se eles limparem a poeira dos seus livros de fé, vão encontrar essas coisas escritas lá. Vocês estão me ouvindo? Mas basicamente cremos nessa verdade fundamental, que somos salvos pelo sangue de Jesus. Queremos que não há outro meio de ser salvo. Você não pode ser salvo a não ser que confie em Jesus Cristo como seu Salvador eterno. Quando você crê, o precioso sangue se aplica ao seu coração e aos seus pecados. E isso é teologia bíblica conservadora, é o Evangelho. Nada de novo nisso, e é bom que não seja novo ou nunca se modifique. O pregador que muda isso está sendo apóstata. É um mercenário. Estão me ouvindo? Entretanto, há muitos que riem do sangue, ridicularizam, acham graça em igrejas chamadas cristãs, tanto na América como no Canadá. Entende o que eu estou dizendo? Eu vou falar ainda um pouco mais claro se não entendeu. Vocês podem ir a muitas igrejas localizadas nesta região. Podem ir a muitas igrejas, vocês que assistem pela televisão. Elas têm uma torre que aponta para o céu. E tem banco, como a maioria das igrejas que vocês vão. Elas têm um púlpito onde o pastor está pregando e fala ao povo. Elas têm todos os sacramentos. Elas têm a celebração da ceia do Senhor. Tudo basicamente igual a outras igrejas. Todavia, em muitas dessas igrejas, e mesmo na maioria das igrejas, nunca se fala no sangue de Jesus, e quando se fala é para zombar, satirizar e também ridicularizar. Esta é a verdade. Não gosto de dizer, é negativo, mas é um fato. Por que está dizendo isso Jimmy Swaggart?
Escute bem aquilo que vou lhe dizer agora. Se você está indo numa igreja dessas, não importa se ela custou milhões de cruzeiros, e se seu pastor tem fama mundial, não importa quem é, quando é, onde é, porque é, saia do meio dela. É venenosa. Saia correndo e procure uma igreja em algum lugar que crê na doutrina básica do Evangelho de Jesus Cristo e de seu sangue que limpa e lava o pecado. Vou dizer de novo. Eu digo isso com amor, e digo isso com paciência, e digo isso com compaixão. Mas se seu pastor nunca pregou sobre o sangue de Jesus e você pergunta e ele não acredita nisso, então saia dessa igreja, saia depressa e procure um grupo que creia no sangue. Uma seita é uma igreja, se é que é uma igreja que não acredita na eficácia da obra expiatória de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Digo que eles têm outro livro, escrito por alguém do seu grupo. Quem quer que seja, eles supõem no mesmo plano da Bíblia, e se você apurar bem, eles o colocam acima da Bíblia. E a Bíblia declara que se você acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra dela, seu nome também será retirado do livro da vida. Não importa que eles sejam ricos, nem quem eles sejam, se não acreditarem no sangue de Jesus, fuja deles como de uma cascavel. Glória a Deus. Tem sido uma luta desde o começo do mundo, por causa do sangue. A causa da luta é esta: Satanás odeia o sangue, ele detesta o sangue. Esse sangue foi vertido em figura quando o povo de Israel se preparava para deixar o Egito, e Moisés disse aos filhos de Israel: o anjo da morte vai chegar com a 10ª praga, a última do Egito, e os filhos de Israel vão sair, enfrentando o poderio do grande faraó Ramsés II. Hoje, quando o sol se puser e a terra ficar negra, antes do escurecer, apanhem um cordeirinho e cortem o pescoço, um cordeiro por casa. Tomem o sangue. Disse o que deviam fazer com o animal, como prepará-lo e tudo mais. Tomem o sangue. Ponham na ombreira. Apanhem sopo, e quando fizerem, sopo era uma erva que crescia no chão, arranquem, amarrem e molhem no sangue, espargindo a ombreira. Quando vir o sangue, passarei por cima. Pois, muito bem. Isso é algo que não entendo. Talvez alguns entendam. Tenho pensado, tenho orado, tenho pesquisado, tenho lido comentários até meus olhos cansarem e não consigo achar nada. Talvez ninguém saiba. O sangue. Por que o sangue? A pergunta tem que ser respondida: por que o sangue? É uma coisa grotesca. Bem, de fato sabemos que a vida está no sangue, entendemos isso, mas o sangue de Jesus, de fato, ele era perfeito. Sua origem era perfeita, porque Jesus não nasceu de uma procriação natural. Maria era virgem. Casou-se com José depois que o anjo apareceu e disse: foste grandemente favorecida. Glória, quanto favor! Oh, glória a Deus! Ensinando uma lição aos discípulos, ele se pôs de joelhos, cingiu-se com uma toalha e foi-se chegando a João, a Tiago e a todos os que estavam no cenáculo, e tirou as sandálias deles. Naqueles dias havia poeira, estava seco e os pés estavam sujos, e ele queria lavar-lhes os pés, e ele os lavou. Eles não entenderam o que estava dizendo, não entenderam o que estava fazendo. Pedro se revoltou contra ele, rebelou-se. Ele disse: Senhor, tu, o que estás fazendo? Andaste sobre as águas, levantaste os mortos, deste vista aos cegos, fizeste os coxos andarem, e estás ajoelhado lavando meus pés? Nunca lavarás os meus pés. Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, não tens parte comigo. Pedro disse: não só os pés, Senhor, mas a cabeça e as mãos. Jesus disse: você não precisa que eu lave a cabeça e as mãos. Você não precisa disso, já está salvo.
Não precisa ser salvo de novo, não está aqui para ser salvo, mas você está andando no mundo sujo. Não fisicamente, mas espiritualmente. Está sujo, por isso lava os seus pés. Seu andar deve ser de constante purificação. É por isso que você precisa ir à igreja domingo de manhã, precisa ir domingo à noite, precisa ir à igreja quarta-feira, precisa estar na escola dominical, precisa ir às reuniões para ser lavado. Você entende o que estou falando? Você diz: eu posso vencer, mas o mundo está mais sujo do que nunca, está mais corrompido do que nunca, está mais pervertido do que nunca. A televisão está cuspindo sujeira nos lares. Imundície, esgoto espiritual, sujeira. Entende o que estou dizendo? Pegou a ideia? A outra lição era de serviço. Era a grande lição: humildade. Se há uma coisa que Deus não aguenta, é o orgulho religioso, sujo e podre. E nós, os pentecostais, somos tão culpados como os demais. Deveríamos envergonhar-nos disso. Pensamos porque temos o Espírito Santo, falamos em línguas, deixamos o cabelo crescer e fazemos isso e aquilo, somos alguma coisa. Está ouvindo? Estou me fazendo claro a você? A coisa se aplica a você? Eu estou falando a verdade? Eu pertenço a uma certa igreja. Está me ouvindo? Orgulho, orgulho, orgulho. Deus detesta. Deus detesta. Ele detesta. Ele abomina. Ele quer que você tenha amor, quer que você tenha compaixão, quer que você tenha humildade. Crente, você está me ouvindo? O mundo tem visto o tacão, a bota do orgulho do ditador, e está farto dele. O mundo está querendo alguém que fale de amor, e Jesus é amor. No ano passado, como mencionei brevemente, estávamos na África Oriental, no lugar dos mais miseráveis. Não se via nada de verde, tudo era árido, um deserto seco com um vento impetuoso que levantava uma espiral de poeira por cima de tudo que se podia ver. Criancinhas com os olhos arregalados, cambaleando, com pernas esqueléticas, mãos tremendo, barrigas inchadas, morrendo de inanição aos milhares, com parasitas que ruíam seus intestinos. Meu Deus! Um verdadeiro inferno que quase enlouquece. Porque viver no meio da morte e sofrimento constante pode enlouquecer. Eu abracei um dos menininhos e o missionário então me disse: Jimmy Swaggart, a mãe dele e seu irmão e sua irmã, achei-os na minha porta. Há alguns dias nós levamos todos eles depressa para a nossa pequena enfermaria, demos a eles um pouco de alimento. Eles reviveram por um pouco. O menino e a menina abriram os olhos. Continuamos tentando dar-lhes leite. E então eles fecharam os olhos e morreram. Só um viveu. Ele me contou de crianças dormindo na rua aos milhares, dormindo no meio das cercas e espinheiros que você tem de ver para entender o que eu estou falando, feitas de espinho. É a única coisa que cresce lá, espinhos, árvores de espinhos. Eles sobem naquelas cercas e dormem entre espinhos, procurando um modo de se proteger dos leões, para que não os arraste e devorem. Não temos onde colocá-los, ele disse. A revista Time disse que 1 milhão vai morrer este ano. Perguntei: quanto tempo você está aqui? 5 anos. 5 anos. Vivendo no inferno. Ele tinha uma filhinha, além da esposa. Essa criança foi criada naquele antro.
Perguntei: por que você está aqui? Por quê? Você vai pelo mundo, não encontra nenhum comunista num lugar destes. Não acha nenhum ateu, nenhum modernista. Ele disse: estou aqui porque Deus me pôs aqui. Quanto tempo vai ficar? Ele disse: vou ficar enquanto Deus me quiser aqui. Agora ouçam pentecostais. Ele não era um pentecostal. Nunca havia recebido o poderoso batismo no Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas. Nunca teve grandes experiências, nem sonhos, nem visões. Mas Deus me quebrantou. Eu disse: Jesus, eu não sou um crente tão bom como ele. Não vivo tão perto de ti como ele. Não te amo tanto como ele te ama. É difícil dizer isso. Meu Deus, não gosto de admitir. Você está diminuindo. Então a grande experiência pentecostal. Não. Estou tentando mostrar humildade. É isso que Deus deseja. Jesus estava dizendo aos discípulos: eu escolhi vocês e os chamei e selecionei com todo o cuidado, mas se eu os deixar e vocês andarem com uma atitude de grandeza, eu terei fracassado. Vocês não vão ser senhores, vão ser servos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, igreja do Deus vivo? Mas se você não pertence à minha igreja, algo deve estar errado com você. Deus odeia isso. Não aguenta. Agora, São João 13, 23. São João 13, 23. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. Aqui está o começo dessa humildade. Sabe quem estava reclinado no peito de Jesus? Era João. Mas ele não disse seu nome. Deus deve estar cansado de nós pregadores de televisão. Nossos nomes ficam cada vez maiores. João disse, não esse João, mas João Batista disse: devo diminuir, ele deve crescer. Essa é a chave. Tenho clamado e chorado, não sei quanto êxito tenho tido, mas tenho dito Senhor com o rosto em terra às vezes, ou andando de um lado para o outro, 2, 3 horas, 4 horas da manhã, noite após noite. Digo: Deus, não quero que os homens me vejam, não há nada para ver, não posso ajudá-los, não posso salvá-los, não posso curar suas feridas. De algum modo, através dessa carne fraca e imperfeita, tão cheia de faltas, ajuda-me, ó Deus, para que vejo de qualquer maneira Jesus. Devo diminuir, tu deves crescer, ó Jesus, ó Jesus. Jesus, o aconchego, o sangue, a bacia, o aconchego. É o último ato antes de ele sair para morrer. João se aconchegou, chegou o mais perto que pôde. Uma bela atitude, vinda do coração. Essa que ele mostrou. E João estava reclinado no seu peito. Quando afinal você chega ao ponto, através de testes, de provações, como Karen, de modo tão maravilhoso e ungido, cantou hoje: gloriam-me na cruz. É a única maneira. Oh, eu fico doente com crentes por aí esperando de Deus Cadillacs, esperando Mercedes e outras coisas. Eu fico doente. Eu me glorio na cruz. A cruz é feia, mas eu me glorio na cruz. Aí você está perto dele.
perto do seu coração. E lá não é porque você é batista, metodista, igreja Assembleia de Deus ou igreja do Nazareno, mas você está lá por causa do seu sangue. E você se ajoelhou e você foi purificado pela bacia, por esse aconchego. Eu vou terminar orando. Há tempos atrás eu fiz uma declaração ao Senhor que tenho feito muitas e muitas vezes, e Ele nunca se incomodou de me corrigir, mas parece que agora o fez. Eu disse: Jesus, quando tu voltares e nós estivermos lá diante de ti nos portais da glória, afinal chegamos ao lar, vamos olhar a cidade, andar pelas ruas de ouro puro e sólido, estaremos lá por causa do que fizeste. Senhor, se eu tiver que ficar na fila, foi isso que eu disse, se eu tiver que ficar na fila por 1000 anos, só para te dizer obrigado, eu quero fazê-lo. Mas sabe o que ele me disse? Disse: filho, não é assim que vai acontecer. Você está falando como se houvesse só um lado. Eu quero ver meus filhos tanto quanto eles querem me ver. Por isso, ao soar a trombeta, eu vou me encontrar com eles. Glória a Deus.